Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar nessa manhã de terça-feira. Hoje é 1º de agosto. O ano está passando rápido, né? O Manhã no Ar está começando agora e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Homem assaltado na saída de uma agência bancária na zona centro-sul de Manaus. Os bandidos levaram cerca de R$400 mil da vítima. Esse crime é conhecido como a famosa saidinha de banco. Eles já sabiam que o jovem iria sacar essa quantia. Operações do aeroporto Eduardinho são transferidas para o aeroporto internacional Eduardo Gomes. Eleições 2017, na reta final para as eleições suplementares no Amazonas, o TRE trabalha para entregar as últimas urnas nos locais de votação. É tanto trabalho que fica difícil parar e dar entrevista, não é mesmo, seu Prado? Com o fim do recesso no Judiciário, o STF deve decidir hoje se o Amazonas terá ou não eleições diretas. Enquanto a decisão não sai, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Nossa convidada de hoje é Liliane Araújo, do PPS. E no quadro Lição de Casa, a gente mostra a criatividade de estudantes que construíram produtos a partir de materiais recicláveis. O André está terminando o curso de Engenharia Ambiental. Essa bateria é ecologicamente correta, custa sabe quanto? Teve o custo de R$17 pela placa, pela garantia e a funcionalidade do equipamento. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Agora são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, então anota aí, é o 992258767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa essa edição falando que um homem de 32 anos foi preso por policiais em uma casa na zona norte de Manaus. O acusado raptou uma criança de 12 anos no momento em que ela subia num ônibus. Isso aconteceu no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade. E quem conta esse caso absurdo pra gente é o repórter Emanuel Cardoso. Esse homem que está sendo apresentado por policiais da 8ª SICOM se chama Oricélio Ramos Saboia, de 32 anos. Ele é suspeito de ter sequestrado uma menina de 12 anos de idade no bairro da Compensa e ter levado a criança para o Parque São Pedro, onde teria estuprado a criança. Nesse momento está sendo entregue pelos policiais aqui na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi a equipe do aspirante Saul Silva que acompanhou esse caso e fez a prisão do suspeito. Aspirante, como é que foi que a polícia tomou conhecimento do que estava acontecendo? Como foi essa abordagem? Essa abordagem ela foi em torno de 13 horas no Santo Agostinho. A mãe dela, da criança, estava na parada de ônibus esperando o ônibus. E quando o ônibus chegou, ela não notou a presença dele, né? Ele estava escondido próximo. Ela entrou no ônibus, quando ela foi puxando a criança, ele apareceu do nada, puxando a mão da criança, e a mãe dela entrou, o ônibus saiu, a mãe dela foi no ônibus, não conseguiu descer, com o motorista do ônibus fechou a porta, e ela não pôde descer. Quando ela conseguiu descer mais na frente, já não tinha mais o paradeiro da criança, ela já tinha desaparecido. O que foi que ele fez? Eu não sei se ele pegou um táxi, ou se ele tinha um carro, alguma coisa, ele foi direto para Carbrais, lá para a invasão, lá onde ele tem uma casa lá, um barraco lá. Mas graças a Deus, tinham as pessoas que viram lá, que conheciam ele e sabiam onde ele mora. Então nós pegamos essa pessoa, testemunha que estava lá no local, fomos até a Carbrais, lá na rua que ele morava. Chegando lá, ele estava na frente da casa lá, tranquilão. A criança estava nos fundos da casa, num quarto escondido lá no escuro. Quase nós não conseguimos achá-la, devido ao local que ela estava. E ela estava traumatizada, né, pelo fato, ela não conseguia nem falar, nem andar. Lá no bairro Santo Agostinho, onde o Oracélio morava antigamente, ele já era conhecido pelos moradores, principalmente pelas mães das crianças. Eu vou conversar agora com uma das pessoas que acompanhou o momento em que ele raptou a criança lá no bairro para levar para o Parque São Pedro e, inclusive, essa pessoa foi uma das pessoas que ajudaram a polícia a encontrar o local onde o suspeito estava escondendo a criança.
Lá no bairro de vocês, as pessoas já tinham cuidado com ele porque ele sempre procurava aliciar as crianças? Ele ficava do lado delas, dava bombom, dinheiro. Aí elas tudo gostavam dele. Aí as mães já sabiam, né? Elas não queriam ninguém perto dele. Já falavam que se visse iam chamar a polícia. E agora que ele sequestrou essa menina, né? Que a gente sabia inclusive onde ele morava e ele estava lá com ela, a gente levou a polícia até lá para ajudar a prender, né? Eu vou conversar com a delegada Juliana Tuma, titular aqui da DEPCA. Delegada, já foi possível ouvir um relato da vítima? Nessa apuração inicial, do início do procedimento do flagrante, essa vítima afirmou para a delegada plantonista que esse suspeito a chamou e ela foi ver o que era e ele disse para ela que tinha uma surpresa. E ela imaginou, segundo ela, que iria ganhar uma bicicleta. Então, ele pegou um ônibus com ela, levou para uma casa em que, segundo ela, havia só uma rede, né? Realizou diversos atos libidinosos com ela, dos mais variados, inclusive com muita crueldade, e que configuram um estupro de vulnerável, inclusive após o crivo da delegada plantonista, que avaliou o caso. E ela, depois disso, foi que a mãe conseguiu... Todos viram, segundo a mãe, que essa menina pegou esse ônibus com esse cidadão, com esse investigado, e foi para ir para esse lugar. Então, até com a ajuda da família dele, que essa mãe conseguiu chegar onde estaria essa menina, chamaram a 8ª SICOM, a 8ª SICOM apresentou aqui para a gente essa situação, essa ocorrência, que resultou aí no flagrante delito desse autor pelo crime de estupro de vulnerável. E mais um caso de estupro de criança. Um menino de 7 anos foi abusado por um homem de 40 anos no bairro Alvorada. A mãe do menino flagrou o crime e acionou a polícia. Alexandro de Oliveira, de 40 anos, é suspeito de ter estuprado um menino de 7 anos. A história aconteceu em uma das ruas do bairro Alvorada e se não fosse por vizinhos terem ajudado a mãe, que acabou flagrando a criança de 7 anos na cama com o suspeito, a polícia militar não teria conseguido pegá-los. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe tinha acabado de chegar do trabalho, ela estava fora, estava o irmão mais velho da criança e também a avó. Os dois estavam dentro do quarto. No exato momento em que o suspeito invadiu a casa da criança de 7 anos e logo em seguida chegou, deitou na cama e tirou a roupa. Que a criança falou. Ele ouviu algumas palavras desse cidadão, né? Como eu te amo, você é todo meu. Segundo a criança, ele falou isso. Então, essa criança, até pela sua idade, ela se sentiu intimidada, até pelo porte físico. E o abuso sexual, ele é assim mesmo, ele é covarde. Ele chega com uma criança, um adolescente que não tem a condição de se defender, até pela violência psicológica. Ele não tem aquele encorajamento necessário para dizer não, quem é você, ele não vai argumentar. Depois disso, o suspeito foi trazido aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Aqui responderá em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e adulteração de veículos foram presos pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Mulher de 36 anos comandava e recrutava as pessoas para cometer os crimes. Tudo começou quando os policiais conseguiram recuperar esses 5 veículos, 4 carros e uma motocicleta. Segundo a polícia, esse veículo, que foi furtado na Zona Leste, foi fundamental para que eles conseguissem desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos aqui em Manaus. E o mais impressionante é que essa quadrilha era liderada por uma mulher. Joelma, o nome dela. Ao invés de banda, o que ela tinha era um bando de criminosos que ajudavam a cometer diversos crimes na cidade de Manaus. As prisões aconteceram desde a madrugada de quinta-feira e agora parte da quadrilha está sendo apresentada aqui, na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Além de Joelma, Letícia seria o braço direito de Joelma, ela que ajudaria no recrutamento de outros criminosos para furtar e roubarem veículos na cidade de Manaus. Além das duas, foram presos ainda Marcos Igor Gonçalves, de 20 anos, e também Andreus Rocha de Souza, de 29. Além dos 4 maiores que estão sendo apresentados aqui pela polícia, um casal de menor, um 16 e ela, de 15 anos, também foram apreendidos. Segundo as investigações,
eles era que cometiam a maior parte dos crimes, dos roubos de veículos na cidade. Inclusive, algumas vítimas já até identificaram os dois menores. E eles utilizavam justamente este simulacro. É uma réplica de uma pistola, uma arma de fogo, que à noite não tem nem como perceber que não é de verdade. E com todo o grupo foi encontrado diversos celulares, smartphone, tablets, um toca-CD, produto aqui, de vítimas, né, produtos de beleza, perfumes, além de vários materiais aqui que eram das vítimas proprietárias dos veículos. Mas o que mais chama a atenção é que toda essa documentação aqui é documentação falsificada. Essa quadrilha, ela é especialista em falsificar, adulterar veículos para que eles possam ser utilizados no crime, principalmente no tráfico de drogas. Porque a polícia deu sorte, em um momento da prisão, ela encontrar esses 3 volumes de drogas. Aqui tem maconha e possivelmente pasta base de cocaína. Esse material estava com Andrews. A polícia tem provas contundentes que toda essa quadrilha, ela é realmente especializada em roubos e furtos de veículos e que tinham ramificação com o crime organizado. Certamente, as investigações continuam. A líder da quadrilha foi presa, juntamente com a sua comparsa, que é a Letícia, mas as pessoas recrutadas por elas vão ser identificadas posteriormente para serem presas também. Nós estamos continuando as investigações e como essa quadrilha atua já há algum tempo na cidade de Manaus, nós estamos tentando recuperar o maior número possível de veículos que eles tenham praticado os crimes. Então, a gente continua nas ruas na tentativa de localizar mais veículos para poder devolvê-los às vítimas. E 2 homens foram presos e um terceiro fugiu depois de roubarem um táxi no Manoa, na zona norte de Manaus. Os homens usaram um veículo para realizar assaltos na cidade. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto para a gente agora é o Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Os assaltantes fizeram o motorista refém, foi isso mesmo? Bom dia, Adriane. Isso mesmo. Não só de refém, mas também colocaram um taxista, uma vítima de 30 e poucos anos, dentro do porta-malas no momento desse roubo. Tudo aconteceu por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira. Esse taxista estava trafegando ali pelo bairro Manoa, quando ali na entrada do bairro, esses 3 homens, eles entraram no táxi como se fossem reféns. Ou, na verdade, reféns não, como se fossem clientes, né? Em seguida, eles continuaram ali trafegando junto com o taxista e quando chegaram na Avenida Raimundo Parente, aqui mesmo no bairro da Paz, eles anunciaram o assalto, colocaram o taxista no porta-malas, feito mesmo de refém, e logo depois começaram a roubar várias pessoas aqui mesmo pelo bairro Alvorada. Entre as vítimas desse grupo criminoso, cobradores e motoristas de um ponto de ônibus que, na verdade, é um ponto coletor, onde várias linhas de ônibus da empresa Via Verde ficam ali para pegar passageiros, aqueles ônibus, aqueles pontos mesmo de retirada, saída de vários veículos, vários ônibus do sistema de transporte coletivo. Esses 3 homens acabaram assaltando esse ponto, vários cobradores e motoristas foram assaltados, mas nesse exato momento a Polícia Militar, a 10ª Companhia Interativa Comunitária, passava fazendo patrulhamento, foi então que conseguiram pegar 2 desses suspeitos. Um desses suspeitos chegou até mentir, viu, Adriane, dizendo que ele era uma das vítimas que tinha sido sequestrado por esses bandidos, mas não conseguiu sustentar a mentira e também foi pego, confessou o crime. O segundo bandido foi mais difícil de pegar, porque ele chegou a invadir várias casas ali perto do conjunto Ajuricaba, ali perto da rua que fica esse ponto de ônibus, como a gente falou. Esse bandido tentou invadir esses locais justamente para fugir, mas também não conseguiu. Já o terceiro suspeito conseguiu evadir-se, ele foi a uma área de mata que fica ali também perto, conseguiu fugir e não foi pego pelos policiais. Eles foram trazidos aqui para o 10º Distrito Integrado de Polícia, aonde a gente está agora, só que o que aconteceu foi o seguinte: houve um problema de sistema da internet, então o boletim de ocorrência não pôde ter sido registrado aqui e foi registrado no 12º DIP, mas todo o caso vai ser feito aqui mesmo no 10º, no bairro da Alvorada, aqui na Avenida
desembargador João Machado. Agora, todo esse procedimento, como a gente já falou que vai ser aqui, e os suspeitos já estão aqui presos. O que vai acontecer é que o processo todo que está lá vai ser trazido todo para cá. O delegado também acabou de falar com a gente, não quis gravar a entrevista porque estava muito cansado, mas ele disse que assim que o sistema aqui do 10º DIP voltar, vai fazer o processo de flagrante. Os suspeitos devem ser ouvidos também para saber aonde é que eles guardaram essa arma, porque até o momento a arma do crime também não foi encontrada. A PM, que estava fazendo patrulhamento aqui durante a madrugada, que prendeu, também acabou de chegar fazendo patrulhamento. Essa troca de turno termina às 6 horas da manhã. E ele acabou de chegar, também a gente traz mais informações. E durante a nossa programação você vai saber o nome desses suspeitos, porque a gente também ainda não tem. E também saber as circunstâncias desse crime, se há ou não uma arma que eles usaram para poder fazer o taxista de refém, e também saber um pouquinho dessa vítima, se ela está bem, se não corre algum risco, se teve algum trauma. A gente sabe que trauma é muito difícil não ter tido, porque um assalto desse, sem ter colocado, dentro do porta-malas, deve ser bastante difícil, mas a polícia conseguiu prender esses 2 suspeitos que estão aqui na delegacia nesse momento, e mais informações a gente traz durante a programação. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E um jovem de 20 anos foi preso suspeito de vender drogas via delivery, isso mesmo. Ele ofereceu entorpecente também através de aplicativo de mensagem. O repórter Mário César Filho traz as informações. Preste atenção nesse anúncio que vem sendo divulgado desde a última semana nos diversos grupos de WhatsApp em Manaus. Na verdade, é uma espécie de cardápio virtual das drogas com um número de entregas. Drogas Delivery. Mais um artifício do tráfico. O responsável pelo texto é esse jovem de 29 anos, Matheus Sampaio Henriques, preso no conjunto Boas Novas, zona norte da capital. Matheus já estava traficando drogas havia mais de 2 meses. Mas, na última semana, ao que tudo indica, as vendas não estavam tão boas. E para alavancar mais o negócio ilícito, ele então tem a seguinte ideia: divulgar os valores das drogas nos grupos de WhatsApp, e ainda promete entregar em qualquer parte da cidade. É óbvio que a ideia iria logo chamar a atenção de algum cidadão de bem, que com certeza denunciaria a polícia. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia receberam a informação, logo chegaram a Matheus, exatamente na casa dele, na Travessa Conde Tágua, aqui próximo. E no momento em que encontraram o suspeito, ele acabou logo assumindo que de fato estava traficando drogas. Os policiais encontraram 7 porções de skunk, a super maconha, escondidas embaixo de uma máquina de lavar. Resultado: Matheus está preso. Ele confessou que realmente há 2 meses está traficando, também é usuário, e que ele teria pego esse valor, essa quantidade, no valor de R$500 para vender conforme seu anúncio ilegal, né? Ele mora sozinho, e se de fato vocês averiguaram se essas entregas aconteciam mesmo? Era o famoso delivery que acontecia? Com certeza, era o delivery que ele realizava, né? Ele mora com o seu pai, só que não estava na residência, e no mais apenas tinha essa quantidade. Eu creio que durante o final de semana deve ter acabado as outras drogas que ele anunciava e teria pego ontem, nós supomos, para poder alimentar os seus compradores, digamos assim, os usuários, durante o início da semana. E na manhã de ontem, um homem foi assaltado na saída de uma agência bancária que fica entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Neri, no bairro da Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Os bandidos levaram cerca de R$400 mil da vítima. R$400 mil. Esse foi o valor que os assaltantes levaram da vítima. De acordo com a polícia, tudo aconteceu por volta das 10 horas da manhã, nesta agência bancária do Bradesco, que fica aqui na Djalma Batista, dentro de um centro comercial. Os 3 suspeitos arquitetaram o plano assim. Um ficou aqui do lado de fora, disfarçado de merendeiro, enquanto o outro estava dentro da agência, disfarçado de cliente. O terceiro suspeito ficou do lado de fora, aguardando em uma motocicleta.
Esse crime é conhecido como a famosa saidinha de banco. Eles já sabiam que o jovem iria sacar essa quantia. Quando o jovem, que não teve seu nome divulgado pela polícia, saiu aqui da agência do Bradesco, foi surpreendido pelo homem que estava disfarçado de merendeiro. Ele anunciou o assalto e em seguida fugiu na motocicleta. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os suspeitos, mas o crime vai ser investigado. Que situação, né? O jornal A Crítica de hoje destaca esse crime. Dupla rouba mochila com R$400 mil. Assalto aconteceu ontem pela manhã em frente ao banco que fica no Shopping Casa Center, na Djalma Batista, no momento em que a vítima depositaria o valor. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a espera excessiva em filas de banco deve estar com dias contados. Tomara, né? Isso porque a Justiça Federal determinou que as agências bancárias no Amazonas se adequem e passem a cumprir a lei que estabelece 15 minutos de espera em dias normais. A lei das filas estabelece um tempo máximo de 15 minutos de espera em dias normais, 20 minutos às vésperas e após os feriados e 25 minutos nos dias de pagamento de servidores públicos. Mas essa é uma realidade que passa longe de quem precisa de atendimento. Geralmente, média 25 a 30 minutos, mais ou menos. Até as filas de prioridade também é um caos, né? A gente vê aquele monte de gente esperando. Esse tempo que é especulado é um tempo que é irreal, né? É em verdade. Agora, o consumidor tem uma nova esperança para fugir das longas filas. Uma decisão da Justiça Federal acatou uma ação movida por órgãos de defesa do consumidor no Amazonas e determinou o cumprimento da lei. Dos 62 municípios que nós temos aqui no estado do Amazonas, 35 foram fiscalizados. Inclusive, tivemos também denúncias desses municípios, não é? E aí, o que se constata? Que a lei da fila também não é cumprida. Não está sendo observada, não é? Por essas instituições bancárias, principalmente no interior do estado. A multa varia de 25 a 150 mil reais em caso de descumprimento. O consumidor que se sentir prejudicado pode registrar a denúncia. Ou encaminhar por e-mail a sua denúncia para o gabsec.procon@procon.am.gov.br ou pelo telefone 3215 4010 ou 0800 092 1512 ou vir pessoalmente ao órgão fazer a sua denúncia, porque cada desrespeito desse, a entidade bancária tem que ser autuada. E agora a gente muda de assunto. Pacientes renais que lutavam por uma vaga para fazer hemodiálise podem contar com um alívio nessa espera. Foi inaugurado no Hospital Adriano Jorge o primeiro centro de hemodiálise do estado, com capacidade para fazer 3.000 sessões por mês. O centro começa a operar com 35 máquinas de hemodiálise, procedimento que filtra e limpa o sangue. Pacientes renais crônicos precisam fazer 3 sessões por semana para sobreviver. Mas na rede pública o acesso é limitado. Atualmente, 60 pessoas estão à espera de uma vaga. Ano passado, 200 morreram na fila. Mas nós queremos fazer no máximo para que os que estão hoje na fila, que alcancemos todos. A meta é fazer 3.000 sessões por mês. A primeira unidade de hemodiálise da Secretaria de Saúde quer também desafogar o atendimento nas 5 clínicas conveniadas do estado. Nas clínicas conveniadas, quando algo dá errado e o paciente do SUS precisa de algum atendimento emergencial, tem de ser removido de ambulância até um pronto-socorro do estado. A vantagem do centro de hemodiálise é que ele já fica dentro de um hospital público, a Fundação Adriano Jorge. Raclícia conta que por 9 meses a mãe dela sobreviveu com uma única sessão por semana, feita em caráter de emergência em pronto-socorros da capital. Com a vaga garantida para as diálises, ela diz estar mais tranquila. Eu posso trazer ela para a clínica as 3 vezes e venho com muito prazer. O problema é que todos os meses 60 novos pacientes são diagnosticados com falência nos rins. Para o diretor do hospital, tão importante quanto construir novas unidades é trabalhar a prevenção. Se nós não atacarmos as doenças de base, ou seja, o diabetes, a hipertensão, a doença cardíaca,
que é a causa maior da doença renal crônica, você sempre terá que ter maiores investimentos construindo outras clínicas. O custo maior é a construção e a manutenção. Se você investir na prevenção desse tipo de doença, você vai ter um retorno melhor para a sociedade a um custo menor. E para quem luta para controlar as crises de epilepsia, uma esperança de futuro melhor é que o procedimento cirúrgico para conter a doença começou a ser feito aqui no estado. Lisângela hoje realiza as tarefas de casa normalmente, mesmo sofrendo de epilepsia desde os 5 anos de idade. Eu vivia deitada na cama. Eu não conseguia andar. O meu trabalho também foi cortado. Ela já chegou a ter mais de 10 crises por dia. Em uma delas, chegou a quebrar um dente. A partir daí, o marido largou o emprego para acompanhar mais de perto o tratamento da esposa. E sempre demonstrar amor e carinho, né? Porque a pessoa precisa muito. E geralmente depois das crises é que a pessoa precisa mais de aconchego, mais de saber que tem alguém ali protegendo ela e estar perto dela. Dona Lisângela passou por uma bateria de exames. Fez tratamento com medicamentos que, com o passar do tempo, nem faziam mais efeito. A cura da doença era apenas com a cirurgia. Ela foi a primeira a realizar o procedimento aqui no Hospital Getúlio Vargas pelo Sistema Único de Saúde. A cirurgia foi feita por este especialista. Segundo ele, cerca de 10 a 15 mil pessoas têm a doença no Amazonas. O histórico clínico é necessário para definir o tipo de tratamento adequado ao paciente. O primeiro candidato para a cirurgia seria aqueles que usam 2 ou 3 medicações e não controlam as suas crises. Não há o controle adequado das crises epilépticas. A dona Lisângela, ela não tinha o controle adequado das crises. A epilepsia é uma alteração temporária cerebral. Ocorre quando uma parte do cérebro passa a emitir sinais incorretos durante alguns segundos ou minutos, sem ter sido causado por febre ou algum tipo de droga. Para fazer o diagnóstico da doença, é preciso avaliar o risco de recorrência das crises e tentar descobrir a causa do problema. O que falta atualmente, para isso ficar de forma mais completa, é um exame que nós chamamos de videoeletroencefalograma, né? Então, a gente tendo esse exame em Manaus, é possível evitar, com certeza, tratamentos fora domicílio e a gente economizaria para os cofres públicos, né? Essa não é mais a realidade de Lisângela. Depois que ela fez a cirurgia de epilepsia, as convulsões e a perda súbita da consciência acabaram. Agora ela leva uma vida bem mais tranquila e pertinho da família. E ainda hoje a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Nossa convidada dessa terça-feira é Liliane Araújo, do PPS. Tem ainda o quadro Lição de Casa. Que tal construir uma bateria musical com produtos recicláveis? A gente explica como depois do intervalo, então não saia daí que eu volto já.